Olá, irmãos, estamos aqui de volta para a segunda parte da nossa aula. Então, pegue seu caderninho aí e acompanhe a gente nesse momento. Então, vamos lá, nossa questão 7, referente ao capítulo número 6. Do capítulo 6 ao capítulo 11, o pastor John Piper vai mostrar o que Deus está fazendo através do coronavírus. Então, a primeira resposta que ele nos traz acerca do que Deus tem feito através do coronavírus é mostrar a extensão da nossa feiura espiritual. Eu achei muito interessante utilizar essa expressão no livro, a feiura espiritual. Em tempos politicamente corretos, a gente tenta não usar a palavra feio, né? Mas ele usou essa expressão talvez para dramatizar e mostrar essa realidade. Quão feios espiritualmente nós somos? Então, a gente falou numa das perguntas anteriores, quando você perguntou do humanismo, né? A gente, de alguma maneira, em algumas linhas e algumas igrejas, a gente deixou de falar de pecado. Pecado não pode mais fazer parte da liturgia do culto. Ele tem que ser bom, ele tem que ser agradável, você tem que sair de lá inspirado e não se lembrando que você é pecador. E quando o Piper traz isso, ele traz de volta a gente para essa doutrina básica do cristianismo que nos lembra que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, mas nós caímos, nós somos um ser caído. Quando a queda veio, ela alterou todas as nossas relações, a nossa relação com a ecologia, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com Deus. E sim, o homem é mau, o homem naturalmente não vai inclinar-se para o bem. É uma das coisas que a gente sempre fala aqui. Domingo passado, ainda usei desse exemplo na pregação, quando Jesus vai dizer: vocês que são maus, sabem dar coisas boas a seus filhos. Ou seja, a natureza caída do homem, ela é má. Então, nós somos em Cristo Jesus regenerados, somos gerados novamente, recebemos de volta aquilo que perdemos, e vamos então caminhando nesse sentido. Então, o vírus, ele acabou expondo exatamente situações críticas expõem essas questões e essa feiura. Né, quando a gente brinca, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. Em situações extremas, a gente vê que o homem realmente natural, ele prefere o seu próprio bem-estar, dos seus amados, antes dos outros. Né? Então, o vírus, eu creio que nos lembrou e colocou em choque algumas, eu não sei o que o pastor Flávio acha, mas colocou em choque algumas pregações triunfalistas, onde o homem era o centro de todas as coisas. Porque se a gente olhar a curva da pandemia, nós falávamos que não chegaria no Brasil. Não, isso não vai chegar no Brasil. Quando começou a chegar no Brasil, a gente falou, não, a gente nadou no esgoto, a gente comeu muita coisa, isso não vai pegar o brasileiro. O problema é que a curva pegou, ela chegou no momento. E aí, no movimento evangélico, nós tivemos nos primeiros meses, né, Deus nos chamando ao arrependimento, Deus nos chamando ao arrependimento, fizemos dias de jejum, fizemos todo um processo, mas não cessou igual a gente esperava que talvez cessasse, Palavras como era de ordem, no palavras Antigo proféticas, Testamento. né? E nada resolveu, né? E a gente viu a curva aumentando. Então, muita gente foi colocada em choque numa perspectiva de que, peraí, a minha igreja, meu pastor, o que me pregaram a vida inteira é que se eu decretar, a coisa ia acontecer, mas agora não está acontecendo. Então, há um choque que nos puxa de volta para a palavra e nos faz olhar para a palavra com esses olhos que a gente nunca deveria ter tirado e de encontrar na palavra a nossa feiura, mas encontrar na palavra também a beleza da graça de Deus que nos alcançou, né? E que nos tornou belos, ainda sendo pecadores, Ele nos tornou belos, e em Cristo Jesus a gente tem acesso a tudo, a toda essa plenitude de volta, né? Eu acho que uma das coisas que esse vírus mostrou para nós, esse momento, uma das feiuras, é que a gente está muito preocupado com nós mesmos. Estou falando para os crentes agora. A gente ficou muito preocupado com o nosso trabalho, que a gente ia perder o nosso trabalho, nossos recursos, as nossas férias, o nosso conforto, tudo sobre nós. Mas a história da vida não é sobre nós, é sobre a glória de Deus. E a gente tinha uma igreja, ou muitos crentes, preocupados com tantas coisas,
mas se esquecendo do primordial, que era a glória de Deus, a expansão do reino e do evangelho. Poucos crentes refletiram dizendo, olha, quem sabe que esse coronavírus veio, é difícil, eu estou sofrendo, meu salário foi para metade, isso não é legal, meus filhos estão dedicados, mas isso não é legal, mas quem sabe isso vai ser um boom para o avanço do reino de Deus. A gente não está preocupado com isso. Isso mostra o nosso coração, a feiura do nosso coração ainda, a nossa carnalidade, o quanto nós ainda somos apegados a esse mundo. E o Senhor nos chamou para viver nesse mundo, sim, mas o nosso foco é a sua glória, o nosso foco é a eternidade, o nosso foco é ver o reino de Cristo sendo expandido, o nosso foco é ver pessoas conhecendo a Cristo, se rendendo a Cristo. Muitas igrejas, e eu acredito que não na minha igreja, nem na igreja dos irmãos aqui, mas em muitas igrejas as pessoas estavam preocupadas com as entradas. E agora que não vai ter encontro, como é que vai ser as entradas? Isso mostrou a feiura de muitos crentes. Então esse coronavírus vem para mostrar que nós precisamos avaliar, analisar, cada dia, como o apóstolo Paulo disse, examinai para ver se realmente estáis na fé. Porque nós podemos nos identificar como cristãos e com Cristo, mas está fazendo coisas totalmente que não tem nada a ver com Cristo e com o seu reino. Então isso mostrou a figura do nosso coração. Mas a boa notícia é que a gente pode se arrepender e dizer, Senhor, então a gente vai usar esse momento de vírus agora para mudar essa perspectiva e olhar mais para as coisas eternas. Maravilha. A próxima pergunta, referente ao capítulo 7, ela é um tema talvez um tanto controverso, mas quando a gente olha a perspectiva bíblica, a gente vê que Deus, em dados momentos da história, Deus exerceu juízo sobre pessoas específicas com relação a pecados específicos. Deus continua, ainda nos dias de hoje, na era, os dispensacionalistas vão chamar de a dispensação da graça, Deus continua ainda atribuindo juízo específico sobre pessoas por conta de pecados específicos? Quem começa com essa? Tá bom. Sim, Deus não mudou. A gente diz que Deus não mudou. E Deus é o Deus da graça, o Deus do amor, mas é o Deus também da justiça. O Deus que pune. Um dos atributos de Deus que a gente não pode se esquecer é a ira de Deus. A gente não fala muito sobre isso, mas a ira é um atributo de Deus. Não é como a minha ira ou a sua ira. A ira de Deus é santa, a ira de Deus é justa, mas Deus, Ele se ira contra o pecado. Ele se ira contra a maldade. E Deus é um Deus também que castiga. A gente também foi muito influenciado por uma mensagem que Deus só é amor, que o maior atributo de Deus é amor. A Bíblia não fala isso. Deus, todos os atributos estão em conjuntos e em harmonia. Então nós esquecemos que Deus ainda continua a julgar. Deus continua ainda a castigar. Deus continua ainda a punir. No Novo Testamento mesmo, a gente vê lá Ananias e Safira, dentro da igreja, uma punição direta por causa de um pecado. E isso não é para nos assustar, mas isso é para causar em nós temor. Isso é para mostrar para nós que o nosso Deus é santo, que nós não devemos brincar. Então, se Deus está julgando o mundo agora com coronavírus, eu repito de novo, eu não sei. Mas que Deus julga e que Deus faz tudo isso para mostrar também a sua ira, Ele o faz. E Ele disciplina os seus filhos. Voltando agora para a igreja, quem sabe se esse coronavírus não veio para disciplinar a igreja. Porque Hebreus vai dizer que o Deus que ama é o Deus que corrige, o Deus que açoita com vara. Mas essa correção de Deus é para nos ganhar. Quem sabe muitas das nossas igrejas agora que estavam em rumos equivocados vão voltar para o rumo por causa desse juízo de Deus, por causa dessa disciplina de Deus. Então, amém por isso. Deus disciplina pecados específicos. E Deus não suporta. E Deus não vai tolerar pecados, ainda mais da sua igreja, da sua noiva, que deveria se estar adornando para se encontrar com Ele. Pastor, deixa eu acrescentar uma informação aqui para a sua resposta. Pastor Flávio mencionou um assunto muito interessante, que é quando a gente
tenta destrinchar os atributos de Deus. E quando a gente destrincha isso, a gente tende a colocar o amor como um dos atributos mais preponderantes de Deus, sendo que a Bíblia não nos autoriza a fazer isso. Quando o pastor considera que uma pregação ou um púlpito em uma igreja em que o amor de Deus é sobrelevado em relação a todos os demais atributos, ele provoca nas pessoas um sentimento de licenciosidade quanto ao pecado, ou aquele sentimento de que Deus não vai fazer nada contra mim, porque Deus é exclusivamente amor. Então, eu posso viver e continuar vivendo no pecado, porque Deus não vai me punir. Porque Deus é amor e, no final das contas, Deus me ama e Ele só vai ter o que é bom para mim. Você acha que uma pregação ausente, cuja a aplicação, a presença constante da informação do pecado, dessa feiura espiritual, tende a deixar as pessoas mais livres para pecar? Deus é amor, mas o amor não é Deus. Certo? Quando a gente prega o amor como um Deus, a gente cai nessa licenciosidade. Porque o amor, na verdade, ele é a justa medida de limites e de afeição. É afeição na justa medida. O amor é o pai que vai com o filho até a porta a porteira da fazenda, mas não dá um passo a mais depois que ele saiu de lá. Né, na história do filho pródigo. O amor é o pai o aguardando, não é o pai indo atrás, limpando todas as besteiras que ele fez, recebendo ele de madrugada, fazendo... Isso não é o amor, isso às vezes é o Deus amor. Eu continuo fazendo, não porque é o melhor para o meu filho, mas é porque eu me sinto bem ao fazer. É sobre mim, não é sobre ele, né? Então, eu acho que quando se prega esse Deus amor no púlpito, o resultado vai ser licenciosidade. O resultado vai ser uma diluição no conceito de Deus, o resultado vai ser uma diluição até nas relações entre os irmãos, porque a gente não vai saber lidar com o irmão que eu não concordo. Eu não vou saber lidar com o irmão diferente partido do meu, diferente visão da minha. Porque na minha visão de amor tem que ser tudo do meu jeito. Então, sim, quando esse Deus amor é pregado ali, não esse Deus é amor, mas o amor como um Deus é pregado. Quase uma idolatria. Quase como uma idolatria. Se é que não existe essa palavra, eu vou criar agora amoralatria. Sei lá se existe isso aí. Agora existe. Agora existe, né? A gente estoca o vento, cria a palavra, vamos lá. Então, eu acho que sim, a gente acaba caminhando para esse lado. A gente acaba caminhando para um lado de relações fúteis. A gente não percebe, mas os casamentos na igreja vão começar a ser fúteis, porque a partir do momento que eu deixei de amar minha esposa, eu posso amar a esposa do meu amigo. Eu posso amar outra mulher, eu posso deixar, por quê? Porque, de alguma maneira, o amor sacrificial não é pregado no culto. De alguma maneira, as implicações sacrificiais do amor que há em Deus não é pregado no culto. Né? Então, é sim uma licenciosidade, eu creio que sim. Com relação ao capítulo 8, eu achei muito interessante a forma com que o pastor escreveu esse livro, porque ele tratou de disciplinas ou doutrinas básicas da fé cristã sem usar os rótulos que a gente costuma trabalhar, né? A escatologia, a soteriologia. A gente falou agora há pouco sobre a soberania de Deus, falamos sobre a salvação, falamos sobre a depravação total. E no capítulo 8 ele vai falar sobre a doutrina da salvação, ele vai falar sobre a escatologia. Então a pergunta é, de que forma o coronavírus, a pandemia, o surto, fala acerca da segunda vinda de Cristo? Como que ele aponta para a segunda vinda de Cristo? Começo. Eu me lembro de Marcos capítulo 13, quando Jesus está ali fazendo o seu sermão escatológico. E ele claramente usa a ideia da mulher dando à luz. Ele fala que há o trabalho de parto. Então, nós estamos entre contrações. Viriam dias ruins, viriam dias difíceis, viriam dias de paz, ele vai dizendo ali no texto. Viriam dias onde as pessoas iam dizer, ele está aqui, ele está ali. E o coronavírus só nos lembra de que a gente continua nesse processo. Porque, volto a dizer, a gente está vivendo um momento de muita prosperidade no mundo, de muita tranquilidade no mundo, vamos dizer assim. E situações como essa nos lembram que, primeiro, a gente não tem o controle das coisas. Nos faz refletir sobre o tempo. É interessante,
mas alguns amigos, algumas pessoas que eu conheço me procuram, porque depois do coronavírus começaram a ouvir sermões escatológicos, todo mundo marcando data para a volta de Jesus, como ia ser, como não vai ser, um assunto que estava até pouco tempo meio que de lado, né? meio que encostado. Então, eu creio que nós estamos entre contrações, e elas vão apertar, elas vão diminuindo até que venha, até que a segunda vinda venha, rompa como esse novo nascido ali, né? como a segunda vinda de Cristo Jesus. Paulo vai dizer isso, que a terra geme, como que em dores de parto, aguardando, né, esse momento de ser por completo restaurada, quando da vinda do Senhor, né, da segunda vinda do Senhor. Então, eu creio nisso. Eu achei muito oportuno esse momento de coronavírus nos despertou. A gente não tem ouvido mais mensagens e pregações falando sobre a volta de Cristo. O coronavírus trouxe de volta o tema para os nossos púlpitos. É óbvio que tem pastores que estão abusando, que estão falando do que a Bíblia não fala, estão amedrontando o povo. A doutrina da volta de Cristo tem que ser maravilhosa para o crente. E é por isso que então que o coronavírus trouxe isso, para nos lembrar, nós não somos desse mundo. E nós temos que continuar cantando, pregando e desejando Maranata, vem Jesus. Então, essa é a parte boa que o coronavírus trouxe. A gente botar na pauta, na teologia, nas nossas pregações, eu viver como Cristo realmente esteja voltando. Não sei se vai ser agora, se vai ser daqui a pouco, daqui a uns anos, mas a bênção que o coronavírus traz para mim e para você, para a minha igreja, para a sua igreja, pastor, é que nós fomos relembrados desse assunto que havíamos nos esquecido, porque nós fomos tomados pelo mundanismo, gostamos de estar aqui, estava tudo muito bom. Esse seria o ano, talvez, da prosperidade, da gente sair da crise econômica. Deus veio e disse, não, está tudo no controle. E agora a gente vai pensar mais na volta de Cristo, porque o crente, eu e você, nós não somos desse mundo, não. Nós temos que almejar. Paulo disse, a coroa da justiça que foi preparada para todos os que amam a sua vinda. Maranata, volte Jesus. Então nós devemos estar preparados e nos preparar a cada dia. Amém, pastor? Podemos ir para a próxima? Amém. Pode. Pergunta direta. O coronavírus é também uma chamada ao arrependimento e um convite ao despertamento para uma vida mais piedosa? 3 em 1. Qual deverá ser a postura da igreja nessa nova vida pós-pandemia? E quais os reflexos da pandemia na vida prática da igreja? Eu respondo a primeira, pastor, enquanto Vai você lá, pensa. vai lá. Sim, é um chamado, mas eu tenho dito lá na minha igreja que... Mas também é um chamado ao arrependimento, nós vamos ter... Eu tenho visto isso na minha igreja, crentes que estavam mornos, que agora estão vivendo uma paixão por Jesus. Mas também vai ser uma divisão, eu acho. Eu acho que muitas pessoas se esfriaram na fé, muitas pessoas agora não acompanham mais, talvez, os encontros online, deixaram de ler a Bíblia. Talvez esse coronavírus, na primeira pergunta, veio para avivar a fé dos eleitos, mas também mostrar que há muito joio no nosso meio. E esse joio, eles vão ficar pelo caminho. É lamentável. Então, a pergunta é, como eu vou sair? Porque isso, esperamos nós, vai passar, né, Cassandra? Sim, vai passar. com certeza vai passar. Isso vai passar. Como é que eu vou sair de tudo isso? Melhor, igual ou pior? Eu quero sair melhor. Amém. Eu acredito que eu vou sair melhor, mais orando mais piedoso, mais crente, mais apaixonado por Jesus, mas talvez, eu não sei você, mas talvez você pode sair pior. E isso pode ser até um meio que vai ser de desviar a sua fé. Aí Satanás entrou. Aí o coronavírus se tornou de Satanás, não mais de Cristo. Esbofeteou. É verdade. Como Paulo Então, eu respondi a primeira, agora as outras duas é contigo, pastor. Eu concordo com você nessa primeira e complemento em tudo isso. Se você está ouvindo agora e tem se sentido desanimado, talvez é o momento de você dobrar o seu joelho aí
e clamar ao Senhor, e arrepender-se, e pedir ao Senhor que te ajude nesse processo. Procure o seu pastor, eu sei que o Flávio também vai transmitir isso para o seu pessoal, vai estar disponível. Procure o teu pastor, procure a gente ora junto, mas repense a tua relação com o Senhor. Eu acho que nisso o coronavírus fez um bem para todos nós, né? A segunda pergunta, você me lembra ela aí? Qual deverá ser a postura da igreja numa vida pós-pandemia? Você pode até já emendar com a terceira, que é quais os reflexos da pandemia na vida da igreja? Bom, primeiro reflexo na nossa vida, pastor Flávio falou muito bem, eu chamo de chacoalhou o roseral, deu aquela chacoalhada e aquilo que estava ali pendurado e que não era firme, realmente a gente vai ter talvez uma evasão, vamos chamar assim, né, de pessoas que infelizmente vão ver e vão ter em tudo isso desculpas para deixar de servir ao Senhor, para deixar de estar com o Senhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu creio que vai ter um reflexo muito bom, que são aqueles que vão repensar a sua fé, como a gente falou, que vão ter o tempo de arrependimento e que vão crescer na fé. E que, ao crescer na fé, vão trazer outras pessoas. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas as pessoas estão abertas para ouvir o Evangelho. Elas estão cansadas do mundo online, mas elas estão abertas para ouvir o Evangelho. Então, você que está me ouvindo, se você pegar o telefone, ligar para um vizinho seu que não conhece a Jesus e começar a pregar o Evangelho para ele, eu tenho certeza que ele vai sair no final dessa pandemia fortalecido na fé e, quem sabe, um crente em Cristo Jesus, né? Você vai apresentar o Evangelho para essa pessoa. Então, eu acho que a postura da gente na pandemia é ser um promotor da esperança que há em Cristo Jesus. Essa é a nossa postura hoje. E pós-pandemia, a gente precisa viver tudo isso que foi edificado na nossa vida durante a pandemia. Todas essas certezas. Quando o povo está ali pronto para entrar na terra, e Moisés vai falar com eles em Deuteronômio capítulo 8, ele vai dizer: lembre-se, no dia que vocês estiverem na terra, que já tiverem possuído, que tudo está no jeito, lembre-se que não foi o seu braço forte que conquistou tudo isso aqui. Porque a nossa natural condição é que no tempo da prosperidade a gente se esqueça dessas lições aprendidas. Então, qual que é a nossa posição pós-pandemia? É manter essa postura e esse arrependimento constante e vivo dentro de nós. E isso não dá para ser eu e o Flávio, o pastor Flávio, ou o Cassandro, o pastor Cassandro no louvor. Isso é uma atitude diária de cada um que nos escuta na sua relação com Deus. Eu acho que na pergunta sobre a igreja, como é que vai ser, já ficou claro e evidente para nós que igrejas que promovem só eventos e shows não sobrevivem. Qualquer viruzinhos vai derrubá-las. Mas igrejas que estão solidificadas na Escritura, que a palavra de Deus, a pregação é forte, o discipulado, vida na vida, pessoas que se preocupam, porque discipulado é isso, né? Se preocuparam umas com as outras. Essas igrejas que não dependem de eventos e que nem tem um homem que é o showman, essas igrejas não vão prosperar. Agora, as igrejas onde a pregação, como eu disse, onde o discipulado, onde o foco é a palavra de Deus e é cristocêntrica, essas igrejas passaram pela pandemia e vão continuar. E vão continuar fazendo seus ministérios. Vem pandemia, entra crise, sai crise, vem tempo ruim, tempo bom, a igreja continua sendo igreja. Fazendo as mesmas coisas, pregando o evangelho, pregação cristocêntrica, discipulado, evangelização, adorando a Deus, vivendo cada dia, aguardando a volta de Cristo, fazendo o bem para a sociedade, mostrando o testemunho de Cristo. Isso que vai ser a igreja de Cristo, que deve ser a igreja de Cristo em todos os tempos. Não complementando, eu sou o cara que aqui pergunta, mas eu queria só complementar um pensamento. Eu acho que esse movimento todo serviu para medir a correta teologia da igreja, né? As igrejas que têm uma teologia bíblica,
elas não tiveram que mudar o rumo da sua pregação. Elas permaneceram. E além de permanecer, isso serviu para comprovar que estavam no caminho certo. Só mudaram a fórmula, Só mudaram né? a forma. A escola bíblica está acontecendo É. agora, pregação, É. louvor. O que foi muito bom para a gente, né, que precisa mudar e às vezes é lento na mudança, né? Pastor, você pegou a deixa aí. Mas, de outro lado, muitas igrejas, muitos púlpitos precisam rever sua teologia, porque não tem o que responder. Tem muitos cristãos hoje que não têm respostas das suas igrejas, porque o que ouviram até agora eram palavras triunfalistas, palavras de autoafirmação e que não serviram para absolutamente nada nesse momento. Penso até que esse movimento serviu para acelerar um processo de reforma, né? Porque muitas igrejas que até então buscavam respostas numa teologia que era frágil, humanista, antropocêntrica, têm entendido que as respostas certas vêm de Deus, né? Que só Ele tem essas respostas. Aí o coronavírus é de Deus, né? Aí o Porque está coronavírus é de Deus. promovendo uma reforma na igreja, um avivamento na igreja. Movendo o reino de Deus na terra, né? A pergunta número 10, quer dizer, o capítulo número 10, referente à pergunta 11, ele nos convida, ele nos incentiva às boas obras. Eu achei muito interessante porque ele vai ilustrar isso a partir da praga de São Cipriano, que aconteceu no ano 251. E nessa praga foi uma das mais violentas do Império Romano. Conta-se que, a história diz que no platô, que a gente está esperando chegar no platô do coronavírus no Brasil, né? Diz que no platô em Roma morriam mais de 5.000 pessoas por dia. Então, era uma época de medicina muito escassa, recursos muito escassos, mas a história diz que os médicos fugiam para suas casas, nas zonas rurais, eram pessoas de posses, que o governo, que o império não tinha o que fazer, que o império se fechou para o povo, que os sacerdotes das religiões romanas fechavam as portas dos templos porque não tinham o que fazer do Cristo se contaminar. E nesse tempo levantou-se o bispo de Cesareia, que era o bispo São Cipriano, e outros cristãos da época da patrística, dos pais da igreja, aí havia o Gregório de Nissa, o Eusébio de Cesareia, são as pessoas que moveram a igreja de Cristo a praticar as boas obras em meio ao perigo, que é o nome do capítulo, as boas obras em meio ao perigo. Só que o que eles podiam fazer? Não tinha muito o que fazer, não tinha como curar as pessoas. E a história é muito interessante numa carta que o imperador Juliano escreve para o bispo da religião romana, e ele começa a descrever as ações dos cristãos. Que os cristãos não tinham o que fazer, não tinham o que curar, mas que eles levavam palavras de um Deus, que era esse Deus a quem nós servimos, e que eles ali morriam serenamente felizes com aqueles a quem eles atendiam. Ou seja, os cristãos entregaram a sua vida para levar consolo para aqueles que morreriam. E aí eles expunham a sua vida ao sofrimento e morriam junto com aqueles. A gente vive num mundo muito diferente, a gente não tem como incentivar os cristãos a saírem, como fizeram aqueles governadores da Itália, mandando as pessoas abraçarem umas às outras. Mas de que modo a igreja hoje pode praticar essas boas obras em meio ao perigo do coronavírus? Como é que a igreja pode estar presente e ajudar a comunidade, ajudar as pessoas a sobreviverem a essa fase e a terem uma vida melhor? Bom, pensando um pouco na ideia, né, daqueles primeiros crentes, eles tinham muito forte no coração essa ideia, quer eu viva, quer eu morra, eu sou de Jesus. Algo que a gente foi diluindo ao longo do tempo. Então, hoje nós temos alguns dos crentes em Cristo Jesus de muitos anos que têm medo, às vezes até de sair de casa, mesmo tomando todas as precauções. Enfim, como que a gente pode continuar servindo a comunidade que a gente está? Primeiro, eu creio que estando disponível para a comunidade. Em que sentido? Orando por nossa comunidade. Nós fizemos o culto de ceia aqui, e foi muito interessante. No primeiro que a gente fez do lado de fora, tinha acho que um vizinho assistindo. No segundo já tinha 3 ou 4. O culto que nós fizemos foi formato drive-in, né? Tipo drive-in. Então, eu creio que nós podemos agora, de uma certa forma, oferecer consolo para aquele que precisa, oferecer o nosso tempo. Nós estamos em casa, uma ligação para um irmão, procurar alguém, visitar de forma virtual também é visitar, faz uma videochamada, né? Estou pensando em coisas assim que vão práticas, ajudar na saúde, porque uma coisa que a gente não está pensando, eu não sei se o pastor Flávio tem falado isso, eu já falei algumas vezes aqui na igreja, a minha preocupação é como, quando isso passar, a mente das pessoas que retornarem para esses bancos vão estar. O emocional. O que o coronavírus está fazendo no emocional das pessoas. Em como eles estão vendo e vivenciando o psicológico, algumas situações e circunstâncias. Então, às vezes, uma videochamada é o estar presente.
Eu não vou incentivar ninguém a ir lá para o lugar, né, lá para o hospital e ficar ali na frente abraçando o pessoal, não é isso. Mas existem maneiras de estar presente. A nossa comunidade saber que nós estamos presentes, nossos irmãos em Cristo saber que nós estamos presentes. Então, eu creio que boas obras, elas vão... O próprio fato, o pastor Flávio citou isso aqui, de nós decidirmos abrir ou não abrir, é um tipo de boas obras, né? Pensando na nossa comunidade. Então, eu vejo que essa é uma oportunidade que a gente tem. Boas obras não é só dar alimento, não é só fazer sopão, não é só assistir agora rapidamente, isso também é boas obras. Mas eu creio que nós vamos precisar estar disponível para as pessoas, ouvir e falar com alguém, e não simplesmente ouvir por ouvir ativamente e prover socorro, consolo. Eu creio que é uma das formas. Eu acredito sim que esse é um grande momento para a gente mostrar o nosso serviço à comunidade. Nossa igreja teve vários empreendimentos de ação social, de fazer o bem ao próximo. Tivemos uma quarentenação, 14 dias de fazer o bem. Mas o que eu acho que mais destacou foi a questão da gente passar uma mensagem para a sociedade, dizendo que nós estamos nos importando com a sociedade. Que nós não somos, como eu disse anteriormente, dois grupos separados, né? Nós somos os brasileiros crentes e os brasileiros incrédulos. Nessa hora, nós somos o povo brasileiro, nós somos a imagem de Deus. Então, atos da igreja, dos irmãos, de demonstrar preocupação, de servir, de atuar no meio da comunidade, as práticas que o pastor Gustavo falou, isso está dando testemunho da igreja. A igreja não é alguém que está preocupada só com ela. A igreja não é como o mundo pensa que é um lugar que arrecada dinheiro para as pessoas se enriquecerem. A igreja está mostrando agora, as igrejas sérias, que o que nós temos e o que nós somos é para servir a comunidade, servir as pessoas, servir o meu vizinho, servir aqueles que muitas vezes nos perseguiram. Nós agora estamos mostrando o amor de Jesus. E fazer boas obras, a gente deve fazer isso, a igreja deve fazer em pandemia, fora de pandemia. Mas eu acho que ficou muito legal isso, o nosso testemunho, dizendo que não abrimos o templo pensando em frear o desenvolvimento disso. Nós estamos pensando num todo, nós não somos um ETs pensando só aqui na nossa comunidade, nos crentes e o mundo se exploda, não. Nós somos engajados com a sociedade. E uma das coisas assim, que eu estava te ouvindo e lembrando do impacto que tiveram aquelas máscaras que nós fizemos, lembra? Nós fizemos 1.350, quase 1.400 máscaras e distribuímos, e demos as máscaras. Colocamos em alguns pontos aqui da vila, e a gente colocou lá e pedia para as pessoas fazer uma referência no Stories. Foram várias pessoas que disseram, cara, eu não imaginava que uma igreja faria isso. Nós temos pessoas vindo à igreja porque receberam uma máscara. Né? Então, assim, as irmãs deram tempo delas, teve muita gente que deu em espécie, teve irmãs que passou dias aí costurando, né, colocou, fez, então toda a igreja se mobilizou de alguma maneira, alguns acharam os pontos para a doação, então esse tipo de mobilização eu acho que é extremamente importante. Ações como essas mostram para as pessoas quem Deus é em nós, né? Aquela máxima que a gente ouvia, não olhe para mim, olhe para Cristo, né? Como é que a pessoa vai ver o Cristo? Ela tem que ver o Cristo em nós, e ações como essa mostram para as pessoas quem é o Cristo, né? Ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Pois bem, chegamos na nossa última pergunta. E essa pergunta vai ser muito bacana de ouvir, porque estamos com 2 pastores missionários. Então, quando a gente lembra da ordem do Senhor Jesus, pouco tempo antes de ascender, ele disse que a gente deveria ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Só que as pessoas parecem que ficaram muito tranquilas, né, naquele momento, acho que aguardando o start, o vão, né? Iniciou-se uma perseguição e as pessoas continuaram. E apenas no momento em que Estevão foi martirizado, que as pessoas entenderam que deveriam fugir. Não que deveriam pregar, mas que deveriam fugir. E nessa fuga iniciou-se esse primeiro grande movimento de missão que nos alcançou nos dias de hoje. Então, a última pergunta é assim, de que modo a pandemia influencia na atividade missionária?
ou a pandemia fomenta a atividade missionária? E essa pergunta, são 2 pastores missionários, vocês tiram para o ímpar para ver quem responde. Eu posso começar aqui e deixar a palavra final para o nosso bispo aqui, né? Eu acho que essa pandemia veio, certamente ela trouxe algumas dificuldades para o movimento missionário, né? Os missionários estão passando dificuldades, como todos estão passando, mas as oportunidades. Primeiro, a gente tem encontrado pessoas abertas. Um site, não vou me lembrar o nome agora, evangélico aqui, disse que nos últimos 3 meses mais pessoas acessaram para conhecer a Cristo do que nos últimos 3 anos. Pessoas estão abertas a ouvir o Evangelho. Então, o movimento missionário está aproveitando esse momento para a gente anunciar o amor de Cristo, para a gente fazer o bem, para a gente dar testemunho do Evangelho. Então, isso tem sido muito encorajador. Eu tenho tido também algumas experiências de pessoas que estão sendo agora, nessa época de pandemia, encorajadas a evangelizar. Mas como eu faço isso, pastor? Você não pode sair, fica tranquilo, não vai. Mas há outras maneiras. Então, essa descoberta que eu posso testemunhar do Evangelho de diferentes maneiras, aqui, ali e até os confins da terra, parece que está voltando a brilhar na vida dos crentes. E isso é fantástico, isso é muito bom. Então, eu acho que nós temos muitos frutos a colher. Como Jesus diz, olhai os campos, eles estão brancos, é a hora da colheita, nós estamos experimentando isso, e inclusive a nível mundial. Eu tenho falado com missionários transculturais, as pessoas estão sensíveis, as pessoas estão com medo, as pessoas estão desanimadas, e a nossa mensagem, a mensagem do Evangelho é exatamente o oposto disso. Nós temos um Deus, nós temos esperança, nós temos a certeza, nós sofremos, nós padecemos como eles, mas nós temos uma mensagem de esperança, de amor, de fé, que vai ser de grande alívio para as pessoas. E eu concluo dizendo que talvez uma grande oportunidade que o movimento missionário está tendo é de ministrar às pessoas que o Brasil se tornou o 2º país com maiores problemas emocionais nessa pandemia. Então nós temos agora a oportunidade de ministrar a esses corações quebrados, a essas pessoas deprimidas, a essas pessoas que estão agora depressivas. Nós temos a mensagem de Jesus, nós temos respostas a eles, nós temos o que oferecer a eles. Então eu acredito que nós vamos ter uma grande colheita aí, depois desse momento difícil passar. Mas agora é hora de engajar. Maravilha. Concordo, gênero, número e grau, como que o pastor Flávio falou. Acho que quando a gente pensa no movimento missionário, normalmente a cabeça da gente vai além mar, né? A gente pensa nas nações e eu creio que os campos estão brancos em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e também nos confins da terra. Então, eu acredito, sim, que nós teremos muito trabalho de evangelização, de mostrar a Jesus aqui a partir do nosso bairro, você na sua casa, com seu vizinho, com pessoas da sua família, que oportunidades estão surgindo, e a gente precisa abraçar essa oportunidade e não calar, e não deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então, eu creio que é um momento também que Deus está nos despertando para um retorno ao evangelismo, para um retorno a um estilo de vida que aponte para Jesus. Eu creio que talvez essa seja o maior benefício que a gente vai ter a longo prazo dentro da igreja. Como o pastor Flávio falou, o estrago emocional está sendo gigante, irmãos. A gente não tem ideia o quanto isso tem feito mal. Tenho conversado com pessoas que não saem no portão, não vão ao portão, porque estão amedrontados, e isso vai gerando circunstâncias e situações na mente que vão ser difíceis de tratar de novo. Acho que eu li uma entrevista de alguém falando sobre o pós-pandemia, ele dizia que o ramo que mais vai crescer serão os psicólogos, psiquiatras e terapeutas. Ele estava dizendo de casais que
já se separaram ou estão se separando exatamente pelo excesso de convivência, por incrível que pareça. Você, como oficial de justiça, pode dizer, não sei se você tem como dizer se os Marias da Penha aumentaram consideravelmente. Então a gente vai chegar pós-pandemia, e não é pós-pandemia, é agora, nós estamos falando agora. Pós-pandemia já chegou, né? Já começou. Né? Já chegou, é agora. Existe muita gente quebrada, muita gente que está precisando de uma palavra de Jesus, e a igreja tem que se levantar dessa maneira e ser essa voz do Senhor agora e já. Posso dar uma palavra direta aqui para os irmãos? E isso tem a ver com você. Não pense que é os pastores e os missionários, né? Esse movimento é com você que é crente no Senhor Jesus. Nossa igreja fez uma campanha de fazer um mimo para os profissionais que estão na linha de frente do Covid, lá no Hospital Costa Cavalcante. Nós mandamos um folhetinho que a pessoa poderia preencher ali se ela gostaria de receber um estudo bíblico. Nós distribuímos mais de 150 kits de lembrancinhas. Imagina se nós tivéssemos 10%. Aí os irmãos dizem, esse é o trabalho, pastor. Não, é nosso trabalho. Você tem que estar preparado. Se Deus manda, se é o tempo da colheita chegando, Deus manda pessoas para cá que estavam com medo, frágeis espiritualmente, ou agora buscando uma esperança, e começam a vir essas pessoas à igreja de Jesus. Você acha que isso é trabalho só do pastor? O pastor vai pastorear. Mas o discipulado, o receber, é seu trabalho, é nosso da igreja. Então você precisa estar preparado também. Você precisa arregaçar as mangas. Porque Jesus disse, vamos ao trabalho, porque a noite vem, aonde ninguém mais pode trabalhar. Então façamos a obra do Senhor enquanto é dia, enquanto há tempo. E esse é o tempo. Amém? Posso fazer apelo já também? Opa, não. Pode. Se fizer apelo, eu me converto agora. O nosso cameraman vem. Ele vem. Então é isso. Muito boa conversa. Eu achei que superou as nossas expectativas quando a gente planejou isso. Espero que o Senhor tenha te abençoado. Espero que ao longo deste módulo o Senhor tenha falado ao seu coração, o Espírito Santo tenha ministrado paz na sua vida, a paz que a gente precisa tanto para passar por este momento. Esse é o nosso objetivo. Vamos terminar esse momento orando. Pastor Flávio, você pode apresentar-nos ao Senhor a oração? Pastor Flávio, muito obrigado. Sei que a Cassandra já fez isso no início, mas nós nos sentimos alegres e honrados com a sua presença aqui. Essa parceria tem sido bênção. Você que não sabe, talvez eu e o Flávio tomamos alguns cafés e tem sido muito bênção na minha caminhada e para com a minha família. Então, que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui conosco. Prazer. Tenho um apreço pelo pastor Gustavo, pelo Cassandro, homens comprometidos com o evangelho, com essa igreja. Vocês são muito privilegiados e abençoados por ter homens que amam a palavra de Deus. E eu tenho uma alegria de estar aqui, servir vocês, e somos parceiros, como o pastor falou, a gente toma café, a gente troca ideias, né, de o que você está pregando lá, como é que eu posso aprender, e tudo isso tem sido uma irmandade preciosa. Prazer estar aqui, Cassandra. Obrigado pelo convite. Vamos orar. Amém. Pai, no nome bendito, glorioso de Jesus, o nosso Deus amoroso, o Senhor da igreja, aquele que veio, morreu, sofreu, ressuscitou ao terceiro dia e reina sobre todos e sobre todos, e que convocou a igreja e enviou a igreja, os filhos e as filhas de Deus, os salvos, os remidos, os eleitos, para testemunhar do evangelho. Pai, nesses dias difíceis, é o Senhor quem tem nos guardado. Nesses dias difíceis, Senhor, é o Senhor que tem sido o nosso consolo, o nosso refúgio, nosso socorro presente na hora da angústia. Pai, obrigado pela sua presença. O que seria de nós? Como seria, Pai, passar por essa pandemia se não fosse Cristo em nossa vida, se não fosse a esperança de glória, que o Senhor reina e que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Abençoa meus irmãos aqui da Igreja Batista, Pai. Que a tua boa mão continue sobre a vida deles, sobre o ministério dessa igreja, sobre o ensino que tem sido proferido nesta igreja, que frutifique, e que os irmãos que estão participando desse encontro, dessa aula, sejam muito abençoados, muito encorajados para testemunhar da graça, do amor e do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esse tempo, obrigado pelos meios de comunicação que nos faz expandir o evangelho, e toda a honra e toda a glória e todo o louvor somente ao teu nome, não a nós, Senhor,
mas ao teu nome toda a glória. E fazemos em nome de Cristo, o nosso amado Jesus. Amém e amém. Então, se você foi edificado com esse trabalho de hoje, compartilhe aí com seu amigo, com seu irmão em Cristo, com a sua igreja. Deixe mais pessoas serem abençoadas e que o nome de Cristo seja glorificado. Amém. E na paz do nosso Senhor Jesus. Um abraço.